Olá, turma! Eu estou de volta para discutir com vocês o tema da aula 4 da nossa disciplina de Linguagem Profissional em Saúde. O tema da nossa aula é Comunicação e Educação em Saúde. A nossa ementa vocês já conhecem, mas eu vou realmente elucidar para vocês mais uma vez. É linguagem, texto e comunicação, prática de leitura e de produção de textos, processos de leitura, estratégias de produção textual, comunicação não verbal, tecnologia e comunicação em saúde e comunicação interprofissional em ciências sociais e da saúde. Qual a competência, ou melhor, quais as competências, né, que eu espero de vocês ao longo dessa aula? É que vocês tenham capacidade de compreender a relevância da comunicação nas ações de saúde, que vocês tenham capacidade de entender a evolução histórica da comunicação e educação em saúde, que vocês tenham capacidade de analisar as especificidades da comunicação verbal e não verbal. Nesse sentido, os objetivos de aprendizagem, os nossos objetivos de aprendizagem é refletir sobre a importância da comunicação nas ações no âmbito da saúde. Um segundo objetivo é conhecer os aspectos conceituais, históricos, que envolvem o surgimento da comunicação nas ações de saúde. E o terceiro é conhecer os elementos da comunicação e as suas características, verbal e não verbal, da comunicação. Então, vamos começar a nossa discussão, né, da nossa aula 4, que traz, no primeiro momento, vamos discutir comunicação e educação em saúde, né? Comunicação em saúde e educação em saúde, termos distintos e específicos, mas que se intercruzam. E de início eu ressalto que a comunicação e a educação são, de fato, processos que compõem a base para a prática profissional em saúde, né? E por isso, os futuros profissionais devem conhecer e dominar informações e conhecimentos que facilitem a interação com os indivíduos, com as famílias e as comunidades e também entre as equipes de trabalho. Mas para discutir comunicação e educação em saúde, é necessário que a gente compreenda que a educação e a comunicação em saúde não apareceu no contexto social de uma hora para outra, né? Existe todo um processo sócio-histórico, existem fatores determinantes que incidiram, de fato, sobre o avanço, sobre o aparecimento da comunicação e da educação em saúde. Comecemos, então, pelos aspectos históricos da comunicação em saúde. Então, os primeiros registros sobre a comunicação em saúde datam de 1921. Eu quero até que vocês façam essa correção. E foi o evento que serve de referência para esse primeiro registro é a oficina de propaganda e educação higiênica que aconteceu no México. Vocês estão vendo aí 1932, mas é 1921. No caso do Brasil, nós temos um serviço de referência que demarca o surgimento da comunicação em saúde no nosso país, data de 1923, que é o Serviço de Educação e Propaganda do Departamento Nacional de Saúde Pública, que o objetivo desse departamento era orientar a população com atividades informativas e educativas para o enfrentamento das epidemias, né? Que eram infelizmente, eram situações corriqueiras, né, no contexto brasileiro. Ainda sobre os aspectos históricos da comunicação em saúde, nós temos em 1940 o Serviço de Educação Sanitária, que foi o responsável por orientar e prescrever práticas mais saudáveis. E é nesse momento que o conceito de comunicação ele se encontra fortemente ligado à educação e à indicação de novos comportamentos. Então, nós já vamos começar a perceber a junção da comunicação e da educação no contexto da saúde. Um momento de grande relevância, né, que é um evento internacional, também marca a história da comunicação em saúde, que é a declaração de Alma Ata, que foi uma conferência internacional sobre cuidados primários de saúde. E aqui nós temos uma afirmação que está na declaração de 1978, de Alma Ata, que diz assim: a chocante desigualdade existente do estado de saúde dos povos
particularmente entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, assim como dentro dos países, é política, social e economicamente inaceitável e constitui, por isso, o objeto de preocupação comum de todos os países. Então, a gente percebe aí um momento emblemático, né? Onde a preocupação com a saúde, né, já é uma preocupação de nível internacional. Então, os países como um todo estão começando a fazer uma leitura, né, das práticas de saúde, a forma como as doenças, a forma como a saúde ela é tratada nesses países. E que a forma como a saúde é tratada nesses países é decorrente exatamente de diretrizes e de políticas no âmbito social e do ponto de vista também econômico. Então, é uma primeira preocupação a nível internacional sobre os cuidados primários com relação à saúde. E também nós não podemos esquecer, em 1997, da 4ª Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, que aconteceu em Jacarta, né? Que a partir daí foi sistematizada a Declaração de Jacarta, que passa a consolidar e expandir parcerias, não só com o setor público, mas também com o setor privado. O importante dessa 4ª conferência em Jacarta e que deu margem à declaração é que a gente consegue perceber que a preocupação com a saúde, com a promoção da saúde, passa a ser uma preocupação não somente do setor público, mas também do setor privado. Então, as indústrias, as fábricas, as organizações não governamentais, o setor privado, de acordo com essa conferência internacional, de acordo com a declaração, eles também devem assumir a responsabilidade e contribuir para a promoção da saúde. E a partir daí, né, desse avanço do ponto de vista internacional e de alguns serviços, né, que vão sendo materializados, os governos eles passam a ter a obrigação de dar informação e educação em saúde para a população. E é nesse momento que a comunidade, em maior ou menor dimensão, ela passa a ter um envolvimento nos temas relacionados à saúde. E é nesse momento que os cuidados primários passam a ser um eixo central na organização dos sistemas de saúde. E a promoção da saúde tem a possibilidade de solidificar-se nas práticas de saúde. Então, a partir dessas declarações, a partir dessas preocupações do ponto de vista nacional e internacional, os governos, né, dos países como um todo, paulatinamente, eles vão aderindo exatamente ao desenvolvimento de uma política mais voltada realmente para a preocupação, para as práticas no âmbito da saúde. E o Brasil? Como é que o Brasil se insere nesse contexto? Como é que a educação em saúde no nosso país ela vem sendo processada? E aí eu trago 2 marcos referenciais no Brasil, que demarca de forma substancial a educação em saúde. Nós temos aí o movimento de reforma sanitária, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso, que foi um movimento importante. E também a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Resumo da ópera, vamos sintetizar um pouco o caso do Brasil. Nós temos aí a década de 80, né, onde ocorre o processo de redemocratização e que faz avançar o conceito de saúde pública. Nós sabemos que o Brasil passou por uma ditadura militar, que vigorou durante 20 anos, e é a partir da década de 80 que o processo de redemocratização, logicamente através da participação dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, na luta, na reivindicação pela volta da nossa democracia, e no conjunto de lutas dos movimentos sociais vai estar também a luta pela constituição da saúde como direito, né? Então, nós temos aí uma década que vai demarcar a luta pela redemocratização e vai também demarcar o avanço do conceito de saúde pública, agora vinculado às condições de vida, e que toda essa luta emblemática que aconteceu na década de 80 vai culminar com a reforma sanitária brasileira, que vai promover a descentralização política e administrativa do Sistema Único de Saúde. Então, existem marcos históricos, de fato, que vai corroborar para o desenvolvimento da comunicação em saúde.
ressaltando mais uma vez a 8ª Conferência Nacional, que ocorreu em 86, e que pela primeira vez questiona-se o ultrapassado modelo campanhista, que a gente sabe que antes da aprovação do Sistema Único de Saúde, a saúde no nosso país ela era materializada, organizada, administrada de forma extremamente autoritária e conservadora. Existia uma política altamente campanhista. E nós temos também um outro marco histórico, é a 12ª Conferência, que já acontece em 2003, quando a comunicação ela estreou como item específico da programação, discutindo sua importância para o controle social. Então, essa conferência, essa 12ª Conferência, ela é relevante no âmbito da saúde, porque vai chamar atenção para a importância do controle social. Então, a prática da saúde, a política da saúde, as ações no âmbito da saúde precisam ser materializadas, né? Mas a partir de um controle social. Esse controle social, ele vai ser realizado por quem? Ele vai ser realizado pelos profissionais da área da saúde, ele precisa ser realizado pela sociedade civil organizada, ele precisa ser administrada e feita também pela sociedade como um todo. Então, todos nós temos condições e precisamos assumir o controle social, né? Para que realmente a saúde, a política de saúde, ela seja consolidada e possa garantir o direito à saúde. A gente estava pensando até agora, refletindo sobre a história, né, da comunicação em saúde. E agora vamos pensar um pouco sobre a história da educação em saúde. Mas reitero mais uma vez, como falar em comunicação em saúde é imprescindível também que se destaque a educação em saúde. Comunicação em saúde e educação em saúde são temas com suas especificidades, mas que se intercruzam e que são necessários. Então, vamos tecer algumas considerações iniciais sobre a história da educação em saúde. Nós temos aí o início do século XX, que marca a emergência conjunta da comunicação e da educação, né? Então, uma complementa a outra, com enfoques para a saúde, ou seja, as ações de comunicação eram realizadas para educar a população para que as pessoas adotassem novos hábitos. Então, as primeiras ações no âmbito da comunicação, elas eram adotadas, ela tinha um sentido pedagógico, né, logicamente, e a ideia era educar a população para que elas adquirissem hábitos mais saudáveis. Então, com o nome, aí é nesse momento que vai surgir a educação sanitária, né? Os primeiros registros sobre a educação em saúde surgiram a partir da necessidade de combater as doenças infecto-contagiosas, que demarcavam, infelizmente, o cenário brasileiro. E as ações desenvolvidas, elas tinham um enfoque o quê? Higienista, biologicista e curativo, e eram ofertadas para as classes mais populares. E nesse momento, a abordagem adotada inicialmente para a educação em saúde tinha como base a transmissão de informações, tendo a concepção tecnicista e de cunho autoritário. A gente vai ver que ocorre um avanço dessa educação em saúde, mas nós vamos perceber que as práticas elas continuavam sendo práticas extremamente conservadoras, autoritárias e que não davam conta da problemática de saúde que assolava o nosso país. Nesse momento, tratava-se de um modelo que os estudiosos do assunto denominam de modelo campanhista de forma autoritária, em que a educação sanitária atuava de forma vertical, de cima para baixo. Quem era que estava em cima, ditando as regras? Era exatamente o trabalhador da saúde. Ele era compreendido como técnico especializado, então existia uma hierarquia. Os trabalhadores da saúde no topo e abaixo estava a população, que não tinham legitimidade de dizer a verdade para quem está abaixo. Era considerada uma população ignorante. Então, todas as campanhas que eram organizadas, todas as ações que eram organizadas em torno das práticas, né, de saúde, eram colocadas para a sociedade de forma impositiva. E a sociedade ela não tinha possibilidade de argumentar, de sugerir, de refletir, né, junto à hierarquia, né, que fazia parte, que administrava a política de saúde, administrava as campanhas. Então, as ações, de fato, elas estavam sempre vinculadas a doenças e às enfermidades, fragmentando e reduzindo a saúde das pessoas sem considerar outros aspectos da vida. Então, tratava o homem, o indivíduo, como uma pessoa com uma única necessidade, era a necessidade do âmbito da saúde. Ele tinha uma patologia
e que precisava ser tratada. Ele tinha uma enfermidade que precisava ser tratada. E não se levava em consideração que esse homem era um homem social. Era um homem que tinha outras necessidades, era um homem com características singulares, era um homem com objetivos diferenciados, era um homem que tinha necessidades outras, além das necessidades no âmbito da saúde. Eram homens com problema do ponto de vista habitacional, que não tinha uma casa para morar. Era um homem desempregado, que não tinha condições de garantir a sustentação, sustentar a sua família das necessidades mais básicas. Então, não se vê esse homem como um homem social, mas é um homem que tinha uma patologia, que tinha uma doença e que precisava ser tratado. Então, o saber dos profissionais, nesse momento, era um saber que prevalecia em detrimento do saber popular. A cultura popular não era levada em consideração. O saber popular não era levado em consideração. As atividades, nesse momento, eram realizadas de forma autoritária e tinham a finalidade de controlar, apenas fazer o controle de doenças. E é nesse cenário, gente, isso aí nós estávamos falando até a década de 50. Mas aí nós vamos passando a década de 60, adentrando a década de 70 e vai surgir a medicina social e comunitária. E é nesse momento que surgem as primeiras experiências de práticas educativas que apostavam na autonomia e na participação da população, sugerindo, refletindo e opinando sobre as melhores práticas no âmbito da saúde, por exemplo. Então, nesse momento, na década de 70, por exemplo, nós temos a convivência de práticas emancipatórias, convivendo com práticas ainda autoritárias, né, pensadas de cima para baixo. Mas aí é nesse momento também que nós não podemos esquecer da participação, né, do nosso saudoso Paulo Freire com sua educação libertadora. Paulo Freire, ele acreditava que a educação liberta, né? Então, ele dizia o seguinte, no campo da saúde, entre outros, esse autor permite pensar que a educação é um ato político. Ele dizia que ela é um ato político e social. E ela é essencialmente humano. E, de acordo com Paulo Freire, o processo educativo, ele ultrapassa o ambiente formal escolar. O processo educativo, ele não só acontece em uma sala de aula. A educação, para Paulo Freire, ela está em todos os ambientes, em todos os espaços. Ela está no meio da sociedade, ela está entre a sociedade, ela está entre as pessoas. Então, ela também, a educação, ela precisa ser pensada no âmbito da saúde. A sociedade precisa estar junto, construindo esse saber, né? E contribuindo para a melhoria da saúde. E aí eu chamo a atenção de vocês mais uma vez para a década de 80, né? Que é nesse momento que em 1988, aprovada a nossa Constituição, né, a nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988. E é nesse momento que a saúde passa a ser expressa na nossa Carta Magna e nós temos aí a criação, o produto de tudo isso é o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é referência até mesmo do ponto de vista internacional, apesar das deficiências, né, dos problemas de ordem de gestão infraestrutural que o nosso SUS apresenta. E é nesse momento que a educação em saúde ela é colocada em destaque, trazendo o contexto e a complexidade da vida das pessoas para o processo de saúde, adoecimento e cuidado. E é a partir daí que vão sendo criadas algumas estratégias para o desenvolvimento da comunicação em saúde. Nós temos aí, por exemplo, as estratégias relacionadas ao marketing social, que é o momento em que se aproveita técnicas de comercialização e avanços tecnológicos da área da comunicação. Nós temos uma outra estratégia criada que é o precede e procede. E que essa estratégia ela é organizada em dois momentos. No primeiro, ocorre a realização do diagnóstico social das necessidades das pessoas. Então, o primeiro é o diagnóstico, então é o precede. E depois vamos ao procede, que é quando ocorre o estudo dos fatores que interferem e afetam as condutas e os hábitos das pessoas. Primeiro eu traço o diagnóstico e depois eu estudo as condutas e os hábitos das pessoas. Nós temos também uma outra estratégia criada, que foi o modelo de mudança de conduta americano, que é compreendido pela ação coordenada de 3 elementos. Quais são esses elementos? Conjunto de categorias analíticas sobre o comportamento humano,
núcleo de mercado social e modelo de planejamento. Então, primeiro vamos estudar o comportamento, o mercado social e, por fim, vamos pensar em um modelo de planejamento para agir sobre essas demandas. Uma outra estratégia criada é o modelo de planejamento da Oficina de Formação sobre o Câncer, né? Que foi desenvolvida com o pressuposto de compreender as necessidades e percepções das pessoas e dos grupos envolvidos, né, em maior ou menor dimensão, direto ou indiretamente, com essa patologia. E a finalidade era potencializar a viabilidade do programa de saúde, sobretudo voltado para a patologia do câncer. Então, o que nós podemos observar? É que até o período desenvolvimentista, por exemplo, do nosso país, a gente pode pegar, por exemplo, a década de 30, 40, 50, 70, né? Nós vamos ver que as práticas eram diretas e tinham o objetivo de alcançar a transmissão de informações, sempre com a perspectiva de modificar as condutas individuais. Ela tem uma perspectiva mais impositiva. E atualmente, eu estou falando das práticas no âmbito da saúde. Atualmente, as perspectivas e ideias sobre comunicação e saúde tendem a contemplar o quê? Questões sociais e culturais, logo são mais contextualizadas. Então, eu tenho o meu paciente, eu penso esse paciente tão somente do ponto de vista patológico, né? O meu paciente ele não tem apenas uma necessidade no âmbito da saúde, o meu paciente ele tem outras necessidades. Então, o meu paciente precisa ser visto como um ser social. E a comunicação em saúde, ela não atua sozinha. Para se estabelecer a comunicação em saúde, é necessário que exista uma parceria, né, uma interlocução com outras áreas. Então, nós temos comunicação e saúde interagindo, se relacionando com a ciência e com a tecnologia, é necessário para promover, por exemplo, ações de autocuidado. Comunicação em saúde e informação, comunicação, saúde e educação, comunicação, saúde e políticas públicas. Então, nós vemos aqui, isso é pertinente e interessante, porque nós estamos falando de saúde, né? E a saúde é um conceito amplo, né? Não envolve apenas saúde, né? Então, nós temos implicado aí vários fatores, fatores de ordem social, fatores de ordem cultural, né? Econômico, no contexto da saúde, que precisam ser levados em consideração. Então, por daí esse diálogo da comunicação e saúde com outras áreas. Mas falamos tanto em educação em saúde, qual é o conceito de fato de educação em saúde? É um conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu autocuidado e no debate com os profissionais e os gestores, a fim de alcançar uma atenção à saúde de acordo com suas necessidades. Então, educação em saúde são práticas, né? Práticas que vão sendo administradas, práticas que vão sendo materializadas, né, para exatamente aumentar a autonomia das pessoas do que diz respeito ao seu autocuidado. Isso envolve o debate entre usuários, profissionais, gestores, enfim, a sociedade. E aqui eu apresento, trago aqui algumas informações sobre os profissionais de saúde em sua atuação como educadores para a saúde. Eles desenvolvem suas práticas com o objetivo de quê? Porque a prática profissional, gente, na saúde, ela tem uma dimensão pedagógica, ela tem uma dimensão educativa, né? Então, eu, enquanto profissional da saúde, eu desenvolvo a minha prática com o objetivo de quê? De promover a reflexão, de sensibilizar as pessoas para a percepção de sua realidade, de comunicar e comunicar-se, de cuidar, de auxiliar na resolução de problemas, de auxiliar na modificação de hábitos. Então, esses são os objetivos, né, que eu, enquanto profissional da área da saúde, no âmbito da minha prática, são os objetivos que eu procuro alcançar. Então, é importante considerar que a educação em saúde, apesar das possibilidades que cercam o conceito, ainda é pouco utilizada pelos profissionais da saúde como ferramenta de trabalho, infelizmente. E por que isso acontece? Como é que essa situação vem sendo analisada pelos estudiosos do assunto? Alguns analistas dizem que é por questões de desmotivação profissional. Os profissionais se encontram desmotivados a trabalhar nessa perspectiva da educação em saúde.
E essa desmotivação a gente pode pensar que ela pode ocorrer a partir de vários fatores. Será que a questão salarial seria um fator desmotivador para se trabalhar a educação em saúde? Enfim, existe uma série de questões que precisam ser levadas em consideração. Mas, de fato, alguns profissionais já vêm trabalhando na perspectiva, sim, da educação em saúde, abraçando essa causa com muita força e contribuindo realmente no fortalecimento da nossa política de saúde, apesar de todas as questões, os problemas de ordem de gestão infraestrutural que a nossa política apresenta. Mas existem profissionais, de fato, que se encontram desmotivados para trabalhar nessa perspectiva, ou outros sentem como se fosse uma obrigatoriedade, uma imposição, algo que vem sendo imposto. Então, são esses, digamos assim, os motivos que levam muitos profissionais a não aderir à prática da educação em saúde. E agora nós vamos trabalhar, na realidade, retomar, né? Porque na aula 2 nós trabalhamos sobre os tipos de comunicação. E a aula 4 ela também traz essa tipologia, que é, retomando, é a comunicação intrapessoal, que é a comunicação que eu realizo consigo mesma, né? É aquela comunicação que eu me avalio, né? A comunicação interpessoal, que é a comunicação face a face entre as pessoas. A comunicacional, que é a comunicação que ocorre nas instituições e organizações, e que essa comunicação ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer de duas ordens descendentes, quando a comunicação se estabelece entre funcionários e direção, e descendentes da direção para os postos de trabalho inferiores. E também essa comunicação ela pode ocorrer de forma horizontalizada entre os setores do mesmo nível hierárquico. Nós temos também a comunicação mediada, que é a comunicação que acontece por meios de comunicação social. Quais são esses meios? Internet seria um deles, as redes sociais, blogs, enfim. São várias formas em que essa comunicação se estabelece. E mais uma vez eu trago para vocês os elementos do processo de comunicação, também já foi tema, né, da nossa aula. E quais são esses elementos? Nós temos uma comunicação, né? Quando é que existe um processo de comunicação? Para existir um processo de comunicação precisa existir uma mensagem, precisa existir dois atores específicos, que é o emissor e o receptor. Precisa haver um canal de comunicação e precisa haver um código, né? Então, o emissor, ele usa um código, né? Ele codifica a mensagem para o receptor que decodifica. Então, esses são os elementos do processo de comunicação que a gente já também estudou bastante. Mas existe, isso aqui é importante, vocês atentem para isso, existem algumas situações que podem obstaculizar o processo comunicativo, que são os ruídos no processo de comunicação. O que são ruídos? Eles podem ser todas as situações, os elementos físicos externos às pessoas que se comunicam. Então, veja só, essa figura é bem emblemática, né, para mostrar para vocês o que significa os ruídos no ato comunicativo, né? Já imaginou você estabelecendo um diálogo com alguém e outra pessoa perto de você buzinando, apitando próximo a vocês? Isso vai comprometer o ato comunicativo. Então, ruídos é tudo isso que pode interferir o ato comunicativo. Mas além dos ruídos, nós temos as interferências no processo de comunicação, que são exatamente as situações e elementos internos das pessoas que se comunicam, né? Nós temos as interferências de três ordens: interferências cognitivas, interferências emocionais, interferências socioculturais. O que são as interferências cognitivas? Elas obstaculizam o ato comunicativo? Sim. Ela está relacionada à incapacidade ou dificuldade de a pessoa se expressar e entender com clareza e compreensão, né? Pense na pessoa que se expressa não de forma clara, não de forma objetiva. Então, ela vai realmente comprometer o ato comunicativo. Então, a pessoa vai ter dificuldade, né? Ela vai se mostrar incapaz de entender ou se expressar naquele momento. Então, é uma interferência mais na ordem do conhecimento. Interferências emocionais é a incapacidade ou dificuldade de comunicação quando algum quadro psicossocial está presente, ou em caso de emoções extremas.
Uma pessoa altamente nervosa, né? Uma pessoa deprimida, uma pessoa com raiva. Então, uma pessoa que está nessa situação, ela está tomada, né, por um teor emocional muito forte. Então, isso também vai interferir no processo de comunicação. E nós temos também as interferências socioculturais, que está relacionada à incapacidade e ou dificuldade de comunicação quando existe uma lacuna sociocultural que afasta profissionais e pacientes, impedindo que um processo eficaz de comunicação seja estabelecido. E isso, gente, os profissionais de saúde precisam estar muito atentos. Vamos pensar num exemplo bem concreto, bem prático, bem simples, para entender essas interferências socioculturais? Vamos pensar numa pessoa da área rural, né, que tem a sua vida estabelecida no âmbito rural, que não estabelece, digamos assim, uma relação muito substancial com a área urbana. E essa pessoa sai do seu ambiente e procura um hospital, uma clínica, um médico para fazer uma consulta. Então, nós temos aí diferenças socioculturais. Então, o médico, né, que vai ser o emissor, que vai atender o paciente, que vai ser o receptor, então ele precisa estar muito atento para isso, ele tem que conhecer o perfil desse seu usuário e procurar passar as informações da forma mais clara e simples. Por quê? Porque existe uma diferença sociocultural muito grande. São pessoas, né, com vivências, com mundos de vida totalmente diferentes. Então, são interferências socioculturais que precisam ser levadas em consideração no ato comunicativo, porque senão vai afastar o profissional do paciente. E aí vai impedir realmente que a comunicação seja estabelecida. E nós também já vimos, né, que existem dois tipos de comunicação, digamos, os mais utilizados, discutidos, né, pela literatura especializada, que é a comunicação verbal. E que ela se expressa de duas formas, através da fala e através da escrita. E aí eu trago para vocês algumas expressões que demonstram ameaça, crítica, falso apoio no processo de comunicação. Por exemplo, se você não fizer como eu estou mandando, poderá perder a perna. Então, eu estou estabelecendo uma comunicação? Estou. Mas eu estou estabelecendo uma comunicação de forma autoritária. Então, isso aí é o quê? É uma ameaça, né? É um falso apoio. Uma outra fala, você não cuidou bem desta ferida. Então, ali eu estou fazendo uma crítica. Bom, você está bem avisada sobre isso. Não venha chorar depois. Outra ameaça. Todo mundo passa por isso, meu bem. Você vai conseguir superá-lo. Falso apoio. Então, são expressões, né, que a gente também precisa evitar, que demonstra que é um ato comunicativo, mas demonstra uma ameaça, uma crítica, um falso apoio. E aí vem uma parte muito pertinente. Eu peço total atenção de vocês agora, tá certo? Que a comunicação, ela não ocorre só de forma verbal, né? Ela também ocorre de forma não verbal. E a não verbal, ela se expressa muito através de quê? Dos sinais. E na comunicação não verbal, a gente consegue perceber essa comunicação através dos sinais. A gente sabe que o corpo fala, né? E vamos ver então quais são os sinais da comunicação não verbal. O primeiro sinal é a paralinguagem, que são os sons emitidos além da forma própria da linguagem, que pode expressar o quê? Sentimentos, atitudes ou emoções e consiste na forma como as palavras são ditas. Então, se eu falo com você, tomada por uma emoção muito grande, a minha voz está trêmula, né? Vamos pensar assim. Eu estou com você e você vem falar comigo, eu não consigo nem falar. Na realidade, eu não consigo nem falar. Então, minhas mãos tremem, as minhas mãos estão geladas, as minhas mãos tremem, né? Eu emito alguns grunhidos, por exemplo. Então, assim, são sons. A paralinguagem são os sons que eu emito, sem verbalizar, sem falar propriamente, mas e que esses sons, eles passam a mensagem. Um outro sinal é a cinésica, que são exatamente as expressões corporais, compreendendo a face, o corpo, gestos e movimentos, utilização das mãos. Exemplo, se eu baixo a minha cabeça, sem estabelecer um contato visual com você, isso pode expressar o quê? Que eu estou com vergonha ou que eu estou com medo. Se eu cruzo os meus braços, né, diante de uma palestra, uma conversa,
pode emitir uma sensação para quem está vendo, né? Pode emitir uma mensagem de que eu estou desinteressada. Então, isso é cinésica. A proxêmica é a utilização que as pessoas fazem do espaço de relação, ou seja, é a distância mantida entre as pessoas na comunicação. Por exemplo, manter distância pode expressar o quê? Medo. E menor distância pode expressar o quê? Interesse, pode expressar uma relação de proximidade que eu estou querendo estabelecer com você. E nós temos também a tassésica, que são as formas táteis que envolvem a interação, como pressão exercida e local onde se toca, relacionando-se a questões pessoais e culturais. Então, a tassésica é a linguagem do toque, né? Então, eu não preciso falar com você, mas se eu aperto o seu ombro com força, isso quer dizer o quê para você, né? Quer dizer que eu estou precisando falar com você. Digamos que seja com uma certa urgência. Se eu chego até você apenas aperto a sua mão, então também eu estou expressando uma mensagem, né? Eu estou me comunicando para com você apenas através do toque. Então, a linguagem do toque é chamada de tassésica. E uma outra comunicação não verbal, que expressa sinais, né, para que a gente compreenda a emissão de uma determinada mensagem, são as características físicas, não é? A forma como as pessoas são, gênero, faixa etária, incluindo os cuidados de higiene, a forma de se vestir, a utilização de adornos e objetos, não é isso? Então, tudo se comunica, né? Se eu sou uma pessoa que utiliza muitas joias, então eu estou ostentando o quê? Ostentando, de certa forma, pelo menos aparentemente, que eu tenho um capital aquisitivo mais favorável. Então, se minha roupa é muito desgastada, muito surrada, isso a princípio favorece a ideia de que eu sou uma pessoa que não tenho, né? Não tenho muitas condições. Então, as características físicas, ela também apresentam, né? Ela nos dá algumas informações. Então, finalizando essa aula, o que é que nós vimos? Nós verificamos que o início do século XX marca a emergência conjunta da comunicação e educação, com enfoques para a saúde. Nós compreendemos que comunicação e educação são conceitos específicos, mas que se unem, se cruzam, e é necessário no âmbito da saúde. Compreendemos que por muito tempo as ações de comunicação eram realizadas para educar a população a fim de que as pessoas adotassem novos hábitos e acontecia de forma realmente autoritária e impositiva. Compreendemos que a concepção de comunicação em saúde, mais do que um instrumento para o campo da saúde, pode fortalecer a capacidade das pessoas para que atuem sobre determinantes da sua própria saúde, né? Nós compreendemos que durante a comunicação verbal é importante evitar formas ambíguas de comunicação, como dar ordem, ameaçar, aconselhar, lições morais, falsos apoios, fugas de problemas, críticas, elogios e manipulações, né? São vícios que nós devemos evitar durante a comunicação. Compreendemos também que a comunicação interprofissional consiste no processo estabelecido entre profissionais de diferentes profissões e sociais e da saúde, que ocorre ao longo do processo terapêutico e que tem objetivos definidos e compartilhados. E aí eu finalizo com um comunicado importante, pedindo para vocês vivenciarem o que aprendeu através do vídeo, que vocês pratiquem o conhecimento através do game e exercitem por meio do quiz.